Então eu vou começar deixa eu mostrar pra vocês, quem tá chegando aqui agora, olha o nosso presentinho, o nosso polvinho, que coisa mais bonitinha. É pequenininho mesmo, gente, é pra mãozinha do recém-nascido, do nenenzinho. Então quem ficar até o final da live, de novo, quem já participou ontem, já está participando do sorteio. Quem não participou hoje ainda vai poder participar pra poder tentar ganhar esse polvinho pro recém-nascido, que é uma naninha muito gostosinha. Ajuda muito o recém-nascido, ele não usa a naninha pra dormir, mas ajuda muito na troca de fralda, na troca de roupa. Em momentos que ele fica tendo aquele susto, achando que vai cair, a gente coloca as patinhas, né, na mãozinha do bebê e ele fica confortável. Beleza, gente, vamos lá. Pessoal, quem não veio ontem e não assistiu o vídeo, assista o vídeo, porque tem muita coisa legal que eu comecei a falar com vocês sobre o que você precisa saber antes do bebê nascer, né? Alguns segredos, né, pessoal? Quem tava aqui ontem viu alguns segredos que a gente contou. Mas, vamos lá. A live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo circadiano, reguladores do sono, rotina do sono do recém-nascido. E eu trouxe um pouquinho sobre a importância do sono, não só para o bebê, para a gente também. E um pouco sobre as consequências da privação do sono. Para você entender que o sono não é um luxo, nem é querer demais, não é nada extraordinário, não é necessário, é fisiológico, uma coisa que você precisa, ok? Quem já chegou aqui, puder clicar no aviãozinho, mandar essa live para alguém que você acha que pode participar, que vai gostar. Compartilha aí, gente. Clica no coraçãozinho que faz aparecer para mais pessoas. Ajuda aí a divulgar o nosso trabalho, né? Que é tão difícil, mas feito com muito, muito amor. Como eu falei ontem, minha missão mesmo é levar o conhecimento que eu adquiri na neurociências e nos meus estudos, tanto com os cursos que eu fiz sozinha, quanto os livros que eu li, os artigos que eu li, com outras mães, para que todo mundo possa conseguir ter uma maternidade um pouco mais leve, mais prazerosa, mais feliz, tá bom? E eu vou estar sempre à disposição de vocês. Gente, então o que a gente falou ontem? Ontem, Verônica, Elaine, vamos começar. O que a gente falou ontem? Ontem a gente falou sobre organizar as coisas antes da chegada do bebê. Casa, fazer compras, desembalar as coisas, tudo no vídeo lá explicado direitinho para que o entorno esteja ok e você se preocupe só com o bebê. Nós falamos sobre o choro do bebê, as possíveis causas do choro do bebê, isso é muito importante. Falamos sobre, bem de leve, sobre as mudanças hormonais que a mulher tem depois do parto e as possíveis mudanças emocionais que ela vai ter também. Então, confirmei hoje, teremos na penúltima semana de janeiro uma live com uma psicóloga para falar mais sobre essa mudança que acontece na casa como um todo, não só na mãe. Então, o que o irmãozinho pode sentir, o que o pai sente, o que a mãe sente, como que as emoções ficam, como que a gente pode trabalhar isso, nos preparar. Então, vai vir uma profissional muito legal para falar com a gente na penúltima semana de janeiro, tá bom? Eu divulgo a data mais pra frente. E falamos também sobre a esternogestação, que eu vou voltar nisso hoje pra gente conseguir entender melhor a questão do sono. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que os pais se interessam muito e é o que todo mundo vem atrás de mim me perguntar, que é sobre o sono. Eu coloquei no meu stories, gente, e não falei com vocês, quer dizer, vou falar agora de novo, mas eu coloquei no stories, algumas pessoas podem ter visto, que é muito interessante. As pessoas tendem a procurar ajuda quando o caos já está instalado. Isso, gente, é em tudo. Se olhar o sistema de saúde, como é que é? A gente procura o médico quando? Quando a gente está passando mal. Raras vezes que a gente se antecede, né? Isso. A gente vai no médico para fazer um check-up, para perceber o que você tá precisando, para assim se proteger, né? E prevenir, é a palavra que não tava vindo, para prevenir. Não, a maioria só vai ao médico quando
já está doente, né? Para resolver um problema que já está instalado. Então as mães me procuram quando? Quando a criança já nasceu, quando ela não está dormindo, quando a criança já está num estresse danado, quando a casa já está um caos, quando os pais já estão num limite, aí eles me procuram para pedir ajuda. E o que eu estou tentando fazer aqui é chamar grávidas, gestantes, para vir comigo, para que a gente tente diminuir essa realidade. Porque que a gente pode organizar e fazer as coisas diferentes. Vamos organizar e começar de uma maneira tranquila para que o caos não precise ser instalado, tá? Mas se o caos estiver instalado, eu ajudo também, tá bom? Tem jeito também. Ok. Então, isso foi o que a gente falou sobre ontem. E vamos para o assunto de hoje, que é sono, ok? Bem, qual que é a importância, gente? Agora, a importância do sono, não só para as crianças, não só para os bebês, para todo mundo. O sono noturno, tá? Ele recarrega as nossas energias, ele diminui o estresse, ele aumenta o metabolismo, ou seja, mulheres, até quem quer emagrecer, o sono é bom. Ele melhora o sistema imunológico, tem estudo sobre isso, gente, um artigo que eu li que mostra que a privação de sono, eles fizeram um estudo com um grupo de jovens e eles fizeram uma privação de sono eu não lembro se foi 3 ou 4 horas de privação de sono, e diminuiu, e aí eles fizeram uma comparação nas células do sistema imunológico desse grupo, antes e depois da privação de sono, e reduziu, gente, 70% as células de proteção, tá? Então você pensa nesse caos aí de Covid, de gripe, a gente dormindo mal, porque a gente está muito ocupado com o trabalho. Então vamos rever, né, o valor que a gente dá para o nosso sono. Então ele aumenta o sistema imunológico, melhora o sistema imunológico e melhora a memória. Por que ele melhora a memória, gente? E não sei vocês, né? Pelo menos eu grávida, eu fico toda hora assim, e olha que eu tô dormindo. E essa semana não é que eu tô fazendo desafio, mas normalmente eu durmo bem porque eu não dou conta. Se eu não durmo uma quantidade boa de horas, gente, eu não sou ninguém. Por isso que meus filhos precisam conseguir dormir, porque eu preciso muito, eu gosto muito de dormir. Tem gente dorminhoco aí também, gente, que gosta muito de dormir, porque eu preciso de dormir. Gente, mas por que então que o sono ajuda, né, na memória? O que acontece? Tudo que a gente aprende durante o dia, ele fica como se fosse numa folha de rascunho, que é a nossa memória de curta duração. Isso acontece no hipocampo, tá? Tô usando alguns termos que a gente aprende na neurociência, mas é para vocês entenderem mesmo. Então, o que a gente aprende durante o dia fica armazenado no hipocampo, que é a nossa memória de curta duração, que é limitada. E é durante o sono que essas informações que a gente adquiriu durante o dia é levada para o córtex cerebral e lá ela vira uma memória de longa duração, ok? Se a gente não dorme direito, a gente tem privação de sono, parte dessas informações que não são levadas para o córtex se perde, tá? E aí, gente, diminui até 40% a capacidade de aprender coisas novas. Agora imagina isso em um bebê, em uma criança em desenvolvimento, que está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, está aprendendo a fazer várias coisas, e a gente ela, por falta, né, pela privação de sono, ela pode estar reduzindo 40% a capacidade de aprender coisas novas. Então isso é só um pouco da importância do sono. Vou falar assim bem rapidinho. E a privação de sono, gente, o que causa? Gente, tem muito mais, tá? Eu tô com um caderno aqui com 300 citações e coisas que eu gostaria de falar, mas infelizmente na live eu não consigo trazer todas as informações que eu realmente trago na consultoria, quando eu tô ali com a mãe, que é uma aula inteira sobre sono, e eu conto tudo, e depois é uma aula inteira só pra poder trocar com a mãe a realidade dela. É uma semana pegando a rotina da mãe, é bem diferente do que a gente vai fazer numa live, mas eu vou trazer pra vocês um pouquinho, assim, pra dar um gostinho do que é que a gente trabalha na consultoria, mas principalmente pra vocês entenderem a importância do sono, o problema da privação
e como que a gente pode começar a vida do bebê de uma forma diferente, ok? Então vamos lá. Quais são as consequências da privação de sono? Bem, pais irritados, esgotados, impacientes e doentes. Bem resumido, de forma geral, porque tem todas essas coisas aqui que eu falei que pode causar o sono. E o bebê, como é que é? Reflete no nível de atenção, diminui a aprendizagem, como eu já falei, causa hiperatividade e irritabilidade. Isso é muito importante falar, porque nem todo bebê que está com sono, que está cansado, demonstra isso coçando o olhinho, sonolento ou chorão. Tem alguns bebês que só ficam hiperativos, muito enérgicos, muito agitados, e isso também é um sinal de sono e de cansaço, tá bom? Então, são alguns sinais dessa privação de sono. Bem, o que tá aqui eu já falei, que é sobre alguns estudos apontam, né, a queda no sistema imunológico com apenas uma noite mal dormida, né? Ok. Pessoal, então agora vamos focar no público da live, que é os bebês recém-nascidos. O que acontece, gente? O nosso sono, nossa produção hormonal, ela é regulada pelo nosso ciclo circadiano. Não sei se alguém já escutou falar sobre o ciclo circadiano. Fiquem à vontade para escrever comentários, viu, gente? Para participar, porque aí eu não me sinto falando sozinha e eu comento com vocês e a gente faz uma troca. Porque eu gosto muito desse formato, que é a minha consultoria, que eu falo, a minha pergunta, a gente troca. Então, vamos deixar essa live o mais... Como é que eu falo? Mais à vontade, mais casual, tá? Então, ok. Então, o ciclo circadiano, o que é? Também conhecido como ritmo circadiano, é o mecanismo pelo qual o nosso organismo se regula entre a noite e o dia, beleza? É o nosso relógio biológico, pessoal. Ele controla a produção de hormônio e a hora de acordar e de dormir. E aí eu conto uma historinha. Tem gente que já participou da minha consultoria aqui, então escuta de novo. Que é o seguinte, gente, esse ciclo circadiano é do ser humano desde a época das cavernas. Pensa bem, antigamente não tinha relógio, não tinha eletricidade. Como é que era? Tava de dia, sai da caverna, vai trabalhar, vai caçar, vai plantar, vai arrumar comida. Tá de noite, acabou a luz, volta pra caverna, hora de dormir, certo? Era assim que era organizado o dia e a noite, pela luz do sol. Tem sol, é pra estar acordado, não tem sol, é pra estar dormindo. E isso, gente, não é por acaso. Não era porque as pessoas não gostavam de trabalhar à noite. É porque nossa produção hormonal, ela é feita de acordo com a luz do sol, né? Com a luz solar ou com a ausência dela, né? Então, o que acontece? A partir das 6h30, a luz solar já vai se pondo e o nosso organismo começa a produzir um hormônio que chama melatonina. Esse hormônio, ele que causa a sonolência, que faz a gente ficar com sono e dormir. Então, a gente precisa da melatonina para dormir. E aí, durante a noite, 9 horas, a gente tem um pico de melatonina, que é a hora que a gente consegue dormir melhor ainda. E a gente passa a noite toda e a partir das 5 horas da manhã, esse nível de melatonina começa a reduzir e a gente começa a produzir o hormônio do cortisol, conhecido como hormônio de estresse, que é para deixar a gente em alerta e acordar, porque o dia começou, né? Como eu falo pro meu marido, que a vida não tá ganha, precisa levantar, precisa trabalhar e começar a vida. Então, a gente é regulado por esses hormônios, certo? Tem outras questões que fazem a sensação de sono, com hormônio de adenosina, etc. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes hoje, tá? É só para vocês entenderem como funciona. E o que acontece com o bebê quando ele nasce? Ele tá aqui, ó, 9 meses, dentro da barriga da mãe, no escurinho. Tem uma entrada de luz leve, tá, pessoal? Mas a maior parte do tempo é mais escuro. Ele nasce sem saber o que é dia, o que é noite. O ciclo circadiano dele está desregulado, portanto, a produção hormonal não está acontecendo. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa ajudar esse bebê a entender e organizar o ciclo circadiano dele, tá? E aí, isso eu vou falar com vocês na hora que eu for mostrar
a rotina do bebê, como que a gente regula esse ciclo circadiano dele. Mas basicamente é aproveitar a hora que o sol se põe e a hora que o sol nasce para colocar o bebê, não 5 da manhã, tá, gente? Mas para colocar o bebê para dormir e acordar em um horário regular e ele saber que se tá escuro é de noite, se tá claro é de dia, ok? Mais pra frente, na hora que eu falar da rotina do bebê, a gente exemplifica isso melhor. Tá dando pra acompanhar, pessoal? Quem tá aqui comigo, manda um joinha aí. Se eu tô falando numa velocidade boa, se eu não tô falando muito rápido, como é que tá? Alguém dá um sinal de vida aí pra mim. Eu tenho que respirar, porque a grávida cansa. Deixa eu passar aqui, pera só um minutinho. Tá tranquilo. Beleza. Obrigada, pessoal. Então, o que acontece, gente? Hoje em dia é tão legal isso, porque essa questão da produção de luz, a gente acha assim, se a criança tá dormindo, ela não vai perceber, né, a entrada de luz. Só que o que percebe, pela nossa retina, percebe a luz. Gente, tem um bichinho, né? A nossa retina detecta a luz, manda o sinal lá para a amígdala, tá lá no meio do cérebro, e ele que faz a produção de hormônio. E mesmo com os olhos fechados, a criança consegue perceber essa entrada de luz, tá? E aí depois a gente vai explicar melhor sobre isso. Bem, e aí, gente, a gente tem o ciclo do sono. Entendendo melhor como que acontece o ciclo do sono, a gente consegue entender melhor como ajudar, né, a criança e o porquê de alguns despertares, principalmente depois dos 3 meses, tá bom? Bem, o ciclo do sono, eu queria mostrar a fotinho pra vocês, mas não vai dar. O ciclo do sono, ele tem uma duração no adulto de mais ou menos 90 minutos e no recém-nascido é de 30 a 50 minutos. Então, durante a noite, a gente tem vários ciclos. A gente vai passando por vários ciclos do sono, ok? E o ciclo do sono é o quê? A gente passa pelo estágio de sonolento, o sono, né? O sonolento assim, a gente deitou, aí a gente vai ficando sonolento, começa a entrar no sono, aí a gente passa pro sono profundo, depois volta pro sono leve e aí a gente tem um breve despertar. E aí depois a gente volta pro sonolento de novo e a gente faz esse ciclo várias vezes durante a noite, ok? O que acontece? E nós adultos, a gente fica cerca de 20% do sono no sono leve. Já a criança, o bebê, cerca de 50% no sono leve, ou seja, ele tem uma facilidade em despertar maior entre um ciclo e outro. E aí, o grande mistério é tentar ajudar esse bebê a ligar um ciclo do outro sem precisar tanto da gente. Isso eu não estou falando do recém-nascido, ok, pessoal? Eu estou falando de bebês maiores de 3 meses. Tentar ligar um ciclo no outro sem precisar tanto da mãe. O que acontece muitas vezes? Vamos supor que o bebê só dorme... Eu fico com medo de falar e vocês acham que é sempre assim, mas não é. Vamos supor que o bebê só dorme no peito. E aí ele começa a despertar de 1 em 1 hora para pegar o peito e dormir. Pegar o peito e dormir. O que está acontecendo? Ele está entendendo que ele precisa do peito para voltar a dormir. Então toda vez que ele tem um breve despertar, ele precisa do peito para voltar a dormir. Mas calma, isso não é com todos os bebês. O Henrique sempre dormiu no peito e ele não despertava para voltar a dormir nos ciclos, tá? Então essa questão da associação de sono, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma regra. Cada bebê é de um jeito. Então o Henrique, ele dormia mamando e não acordava de madrugada. Quer dizer que o Vitor vai ser igual? Pode ser que o Vitor não durma mamando e acorde de madrugada, entendeu? Então, a mãe é a mesma, o bebê não. A gente precisa respeitar isso, ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá para minha apresentação. Então, entendendo esse ciclo do sono, que o bebê passa e tem... Ah, tá, e uma coisa. Só os bebês que têm breve despertar, gente? Não. Nós adultos também temos o breve despertar. Então, a gente passa lá por todas essas etapas do sono e a gente tem o breve despertar. E o que a gente faz? Ajeita o travesseiro, vira de lado, às vezes vai no banheiro, às vezes bebe uma água e volta a dormir. O que a criança faz? Algumas podem ser que abre o olhinho, pode ser que procure um bico ou um dedinho,
pode ser que dê uma resmungada, pode ser que dê uma chorada e tende a voltar a dormir. Alguns bebês conseguem voltar a dormir sozinhos, outros não, tá bom? Beleza. E aí, gente, existem alguns reguladores do sono que ajudam que o sono durante a noite seja mais tranquilo e mais prolongado. Tá muito técnico, gente. Eu fico achando que eu tô falando assim muito. Qualquer coisa, perguntam, tá, gente? Não entendi, volta, fala aí comigo. Bem, quais são alguns reguladores que a gente pode usar para ajudar nessa organização do sono? A alimentação, o ambiente e a rotina, que eu vou falar para vocês também, tá? Rotina, gente, é importante para todo mundo. A gente tá direitinho? Obrigada, Nath. Rotina é importante para todo mundo, mas a gente insiste em fazer as coisas sem rotina, né? Mas rotina é importante para todo mundo. Então, antes do bebê nascer, como eu já falei ontem, pense como você gostaria que as coisas acontecessem. Onde o bebê vai dormir? É berço ou cama compartilhada? Gente, depois que o bebê nasce, não é a melhor hora para pensar nisso. Claro que a gente pode mudar as coisas. Eu queria fazer cama compartilhada, não deu certo, resolvi passar pro berço. Queria deixar direto no berço, fiquei insegura e coloquei no meu quarto. Tá tudo bem. Mas tente já ter na sua cabeça o que você gostaria, ok? Na sua casa, na organização da sua família, qual é uma hora aceitável para o bebê deitar? E qual que é uma hora aceitável para ele acordar? Existe um horário melhor? Existe. Como eu falei que existe essa questão da produção hormonal da melatonina, que começa às 18h30 e o pico dela é às 21 horas, é indicado que o bebê durma, principalmente os mais novinhos, de 6h30 até no máximo 8h30. Esse é um horário que a gente indica. Por quê, gente? Tem uma coisa muito interessante que acontece às 9 horas. Eu quero saber se vocês já perceberam isso com vocês adultos. Que é aquela questão assim, a gente dá umas 8 e pouco, a gente fica com muito sono. Nossa, tô cansado, você sai do trabalho exausto, com sonão. Às vezes assim, você pensa, se eu chegar em casa agora e deitar, eu durmo. Aí você deixa, você vai enrolando, porque tem vezes que a gente nem tem nada tão importante pra fazer, mas a gente tem mania de esperar ficar tarde pra ir dormir, né? Passou das 9 horas, 9h30, 10, você desperta. Acabou o sono. Aí você começa a fazer um monte de coisa, você quer ver série, você vai fazer janta, você vai lavar roupa, meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, você não dormiu ainda e você tá ligadona. No outro dia, é outros 500, né? Mas naquele momento, você não tem sono mais. Pois é, por que isso acontece? Olha só como é que o nosso corpo é inteligente. A gente começou a produzir melatonina para dormir. Então, vai dormir, meu filho, vai dormir. Deita, você não dormiu, deu 9 horas, você não dormiu, seu corpo falou assim, tem alguma coisa errada. Ela não dormiu porque não pode dormir. O corpo dela precisa ficar em alerta. Pensa lá na caverna. Deve ter alguma ameaça, deve ter algum perigo, por isso que não dormiu. Então o que o corpo faz? Para de produzir melatonina e começa a produzir o cortisol, o hormônio do estresse, para você ficar em alerta, porque você não pode dormir. Ou seja, se a gente dorme depois das 9, a gente já não está tendo a produção de melatonina adequada, a gente já começou a produzir um hormônio que chama cortisol e estamos já ficando mais em alerta, e para acalmar e dormir é mais difícil e a gente tende a ter uma noite mais agitada porque a nossa produção de melatonina foi interrompida. Um não produz como o outro, tá? Um inibe o outro. Então, se ficamos estressados, se agitou, pode saber que já atrapalhamos um pouquinho a nossa noite. E isso acontece demais. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de dormir cedo, mas a gente acha, a nossa cultura, a gente acha que tá cedo e simplesmente não dorme. Eu falo por mim, isso é difícil até pra mim que estuda sobre o sono. Tem hora que eu posso dormir, eu falo, não, mas tá cedo, né? E a gente não aceita. Mas com os nossos bebês a gente pode fazer diferente. E eu vejo aqui em casa como faz diferença isso, ok? Então a hora de deitar da criança, eu indico entre 6h30 a 8h30 no máximo, pra gente aproveitar a produção de melatonina, o hormônio do soninho deles. E a hora de acordar? Uma hora aceitável para a família. Se você sai para trabalhar às 7 e você precisa ver seu bebê antes de sair, os pais reclamam muito disso, 6 horas é uma hora aceitável. Se você sai para trabalhar 8, 7 horas é uma hora aceitável. Você vai definir a hora. Atenção, isso é muito importante, definir a hora do acordar da criança.
que acontece? O Henrique, por exemplo, assim que para a produção de melatonina e começa a produção de cortisol, o Henrique acordava 5 horas da manhã. Ele dormia direto até 5 da manhã. Aí chegava 5 da manhã, eu pegava ele, colocava no peito, punha pra rotar. Quando é recém-nascido, esse processo demora 30 minutos de mamando, mais uns 20 minutos arrotando. Já dava quase 6, eu falava, tá aceitável, eu vou levantar de uma vez. Na hora da soneca dele eu descanso. Era ok, porque como ele dormia a noite toda, eu tava descansada. E eu sempre aproveitei as sonecas dele pra descansar também. Mas ele habituou a acordar às 5h30. Então, mesmo com todos os processos para tentar prolongar esse sono, o reloginho biológico dele ficou 5h30. Essa semana ele acordou 6h30, alguns dias eu fiquei assim, emocionada. Mas, qual que é o ideal? Qual que teria sido o ideal? Era mamar, mesmo que se fosse 10 para 6, 6 horas, era pôr ele para dormir de novo e chamá-lo na hora que era aceitável para o despertar da minha casa, mesmo que isso fosse 1 hora depois. E aí a gente faz um despertar com um ritual que a criança entenda que é aquela hora que tá acordando. Então a gente abre a janela, canta uma musiquinha, fala bom dia, essa é a hora de acordar. E todos os dias a gente faz essa hora de acordar no mesmo horário, do mesmo jeito que ela vai associando. Olha, então quando minha mãe chega, bate palma, abre a janela e canta uma musiquinha, é porque é hora de acordar. A gente faz isso repetidamente, várias vezes, o organismo dele vai acostumando com aquilo. Então ele vai perceber que 5 horas da manhã, quando ele acordou, a mãe pode ir lá, pegar, amamentar e voltar pro berço, que não é hora de despertar ainda. Ela não bateu a palma, ela não abriu a janela, ela não cantou musiquinha, então não é hora de acordar ainda. Entendeu? Percebe como é que é diferente de um despertar a hora de acordar? A gente tem que deixar claro pro bebê a hora de acordar. Como que é que acordou? Acordou, tem luz, tem conversa, tem música, tem alguma coisa. Despertou de madrugada, não tem. É escuro, é sem conversa, é amamentar. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. E a alimentação, gente. A alimentação durante o dia todo faz com que a criança tenha uma noite melhor. Não é a última alimentação, tá? Principalmente com bebês maiores, depois que começou a introdução alimentar, o pessoal tem mania de achar que se der um mingau, se der uma fome, se der alguma coisa antes de dormir, o bebê vai dormir mais. Eu já pensei assim também, mas não é. É a alimentação durante o dia inteiro, né? O consumo calórico durante todo o dia que faz com que o bebê consiga se manter dormindo por mais tempo de madrugada sem necessidade de nutrição. E como é que a gente consegue isso? Com mamadas eficientes, mamadas boas. E como é que a gente faz para ter mamadas boas? Mamadas de tempo em tempo. Então, o que acontece? O que eu percebi com o Henrique e o que eu vi em alguns estudos. Apesar da mamada em livre demanda ser indicada e ser, sim, necessária nos primeiros dias, eu não sei te falar com quantos dias exato, mas com o passar do tempo, a gente começa a perceber que o neném só fica petiscando. E aí, ele não enche a barriguinha mesmo, não faz aquela mamada efetiva. Então, quando você começa a regular o tempo da mamada, o bebê conseguir mamar um peito, você vai, troca a fraldinha dele, troca a roupinha, põe o outro peito para ele mamar bem, encher bem a barriguinha. Você consegue fazer umas mamadas eficientes, o bebê arrota e ele faz sonecas boas. E aí, durante o dia, várias vezes isso, ele tem uma noite melhor, entendeu? Então, muitas vezes, mamadas com tempos regulares, eficientes, são melhores do que mamar de hora em hora um petisquinho, entendeu? Então, aquela coisa, você pegar um prato nutritivo e comer, do que você ficar beliscando o dia inteiro, sem necessariamente encher a barriga e passar por todo o ciclo digestivo, tá? Só dar um relato que foi interessante, que quando o Henrique tava mamando de hora em hora, tava tentando fazer livre demanda e tava muito bagunçado lá em casa, ele teve muito gás, muito refluxo, pode ser pelo APLV, mas a gente levou num gastro, e o gastro falou assim, que toda vez que ele começa a mamar, o intestino tem um reflexo, ele começa a trabalhar, e aí ele começa a trabalhar e ele passa por todo o processo, tanto que é muito normal o bebê mamar e depois fazer cocô. E quando ele mama,
para, mama, para, mama, para. Esse ciclo intestinal aqui, né, que eu não sei o nome certinho científico, não se completa. Então a criança vai acumulando gases, ela vai ficando nervosa. Então é até importante ela mamar direito, deixar fazer digestão direito, o neném faz o cocôzinho dele, ele dorme, para poder ter outra mamada, entendeu? Então essa organização é muito importante. Bem, e o que acontece? Deixa eu ver minha hora aqui. Não, ok. O que acontece? Na maioria das vezes, o que a gente é orientado é o seguinte: antes dos 3 meses não tem como você organizar nada na vida do bebê. Eles falam isso. Por que, gente, que existe essa fala? Não tem como organizar nada. Pelas coisas que eu falei ontem. A esternogestação, que o bebê, ele é como se ele estivesse ainda sendo gerado do lado de fora da barriga da mãe, porque ele depende 100% da mãe e ele não entendeu que ele nasceu. Então, muitos bebês vão precisar de muito colo, muitos bebês precisam de muito peito, tem bebê que não consegue dormir com facilidade, porque ele ainda tá nesse desenvolvimento, nessa transição, tá? Então, nesse momento, a gente tem que ter muita calma. Nesses 3 primeiros meses, não tem uma expectativa assim de que vai nascer, eu vou aplicar tudo, vai dar tudo certo, porque o bebê ainda está num processo de entendimento, ok? Por causa dos reflexos dele, né? O reflexo de Moro, que também eles ficam assustando, então eles tendem a chorar mais. E porque o ciclo circadiano, que eu expliquei para vocês o que é, está desregulado. Então o bebê não consegue ainda entender o que é noite para passar a noite inteira dormindo, igual o adulto já sabe. Tá, de noite eu tenho que dormir. Se ele não sabe o que é dia e o que é noite, ele dorme e acorda, dorme e acorda. Então é normal, gente. O normal é o bebê recém-nascido despertar, tá? E tá tudo bem? Mas o que a gente pode fazer para desde o início já ir ajudando esse bebê a se organizar, a entender que ele nasceu e ir melhorando essa rotina dele para que cada vez, num prazo um pouco mais curto, a gente consiga ir estabelecendo o sono dele e acolhendo esse bebê com muito amor, muito respeito, muita paciência. Bem, a rotina do recém-nascido, ele é um ciclo que se repete durante todo o dia. Muita cautela, muito cuidado quando a gente fala rotina, porque quando a gente fala assim, eu vou pôr rotina no meu recém-nascido, o pessoal quer te crucificar. Porque todo mundo acha que você vai estabelecer horário. Não tem horário para o recém-nascido, a não ser o horário de dormir e de acordar, que eu indico, que é para ajustar o ciclo circadiano do bebê. Fora isso, não tem horário. Nós temos o quê? Uma sequência de ações que se repetem durante o dia, o tempo todo. Assim. E qual é essa rotina? Qual é esse ciclo? Dormir, acordar, mamar, atividade e dormir de novo. Esse é o ciclo. Por que nessa ordem? Por que não pode ser mamar, dormir, atividade e depois mamar e dormir de novo? Porque é muito mais fácil, tá, gente? O neném recém-nascido, ele mama e quase sempre dorme mamando. E aí o desafio é a gente, não com um dia, não com 2 dias, tá, gente? Com 1, 2, 3, acho que até uns 5 dias, o bebê mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme. Mas a partir do momento que ele consegue ficar 10 minutinhos acordado, o ideal é que esses 10 minutinhos acordados seja depois da mamada, tá? Por quê, gente? Vou explicar que tem duas... eu acho que tem até mais de 2 explicações, mas eu vou tentar falar todas. Primeiro, esse ciclo tende a durar, em média, 3 horas entre um ciclo e outro. Aline, então se meu filho acordar antes, eu tenho que segurar ele pra mamar pra dar 3 horas? Não tem, tá? A gente pode já acordou, dar uma mamar e continua o ciclo. Mas ele, quando tá certinho, ele costuma durar cerca de 3 horas, ok? Então o bebê tá dormindo, ele acordou, você vai oferecer o mamar. Ele tá mamando seu peito aqui, começou a dormir, o que eu indico? Mexe no pezinho, tira a meia, faz um carinho na cabeça, converse para ver se você consegue manter esse bebê acordado para ele mamar bem. Não, dormiu mesmo, o que eu vou fazer? Vou trocar uma fralda, vou trocar de roupa, tem tantas roupas lindas, vamos pôr uma roupa mais bonita, vou mexer com esse bebê para ele dar uma acordadinha, oferecer o outro peito para ele mamar bem. Então, mamadas boas, mamadas eficientes,
Não é petiscar e voltar a dormir. O bebê mamou os 2 peitos, mamou bem, você percebeu? Vou tentar conversar. Então, para o bebezinho recém-nascido, o que é atividade? A gente, uma troca de fralda é uma atividade. 2 palavras que dá com a mãe, um estímulo, olha o bichinho de pelúcia, olha o que. Ficou um pouquinho acordado, ele vai fazer o quê? Dormir. É melhor que ele durma sem estar mamando? Pode ser que sim, para não associar a mamada com sono, é uma das causas. Outra, quando o bebê mama e dorme e depois você tenta fazer alguma coisa com ele acordado, pouco provável que ele vai ficar acordado feliz. Ele vai chorar porque ele quer mamar. Então você vai ter um bebê mais choroso. E quando o bebê é mais choroso, ele produz mais cortisol, ele fica um bebê mais irritado. Então, se ele mamou, dormiu, acordou, aí você quer estimular para depois dar um mamar, essa hora provavelmente ele vai estar muito irritado. Se ele mama e você consegue conversar com ele, consegue fazer uma coisa, aí às vezes rola um sorrisinho, às vezes ele fica mais alegre, mas né, ele fica às vezes até meio pastel de tanto que mamou, mas ele tá tranquilo, porque ele tá com a barriguinha cheia e depois ele consegue dormir mais tranquilamente também, ok? Beleza. Esse ciclo que eu falei que dura mais ou menos 3 horas, não precisa ser a ferro e fogo. Se deu 2h30, seu bebê já tá demandando, já tá querendo mamar, tudo bem. Eu só não indico, não acho que seria o ideal assim, o bebê mamou e não dormiu, deu menos de 1 hora, já tá chorando e você fala assim, eu vou dar um mamar de novo. Calma, se tem menos de 1 hora que ele mamou, ele nem dormiu, ele nem fez nada, pouco provável que seja fome. Então vamos ver o que mais pode ser, tá? Então assim, muitos relatos de mãe, meu filho mamava, tava tranquilo, depois começou a chorar muito, eu comecei a dar muito peito, não tava melhorando, vai ver, era uma PLV, ou era refluxo, isso já acontece muito, o neném arrotou no seu colo, você põe no berço, ele continua irritado, você pega, ele arrota de novo, na hora que você coloca ele fica ok. É muito ruim quando você deita e tá com vontade de arrotar. Então tem outras causas para esse choro sem ser fome, tá? Então é por isso que é legal quando a gente tem esse ritmo. Então basicamente, gente, esse ciclo, dormir, mamar, atividade, dormir, mamar, atividade, fazendo com uma média de 3 em 3 horas durante todo o dia, já vai organizar a sua vida, já vai organizar a sua casa. Justamente por isso, você deu mamada e 40 minutos o menino tá chorando, você vai falar, não é fome. Tenho certeza disso. Pode ser outra coisa. O menino mamou, brincou e tá chorando? É sono? Tenho certeza, porque deu o tempo dele, ele precisa dormir. Então você vai ter que o quê? Ajudar o bebê a dormir. E pra eu ajudar o bebê a dormir eu não posso dar peito? Pode, gente. Se você acha que é uma forma de acalmar o seu filho, pode. Existem outras formas? Existem, mas isso é a escolha do pai e da mãe. Pode ser ninando, vai ter mãe que vai querer dar o peito, vai ter mãe que vai querer dar o bico, e isso não cabe ninguém a julgar, tá? Tudo tem prós, tem contra, mas quem decide é a mãe, ok? Existem coisas que a gente vai fazer que pode virar uma associação? Pode também, tá? Mas também não é regra. Como eu falei, o Henrique, ele dormia mamando, sim. Ele mamava, ficava um bom tempinho acordado. Nas sonecas eu até consegui fazer dormir, mas a última... isso é importante falar. O último ciclo, quando você vai fazer pra dormir, o ritual do sono dele era banho, mamar e dormir. E aí ele dormia no peito e eu deixava ele continuar. E nunca foi o problema. Mas nas sonecas não. Nas sonecas eu fazia ele dormir muitas vezes no colo, muitas vezes com o bico, muitas vezes no carrinho, do jeito que fosse preciso, porque a soneca, o ideal é que o bebê faça a soneca. E o jeito que você conseguir fazer ele dormir, tá valendo. O que não pode é não ter soneca. É muito importante fazer sonecas, ok? Deixa eu ver aqui. Então tá. Então, pessoal, o recém-nascido, essa parte do ciclo deu pra entender, né? Repetindo essas coisas 3 horas. Vamos supor que eu defini que o horário do meu bebê acordar é 7 horas. Então, na minha casa é aceitável 7 horas. 7 horas ele acordou. Música de um bom dia, sol, deixa a luz do sol entrar, deixa a criança perceber que tá de dia,
que você está conversando com ela em tom de voz normal, sem gritar, né, com a criança, porque ela está acordando. E aí você começa esse ciclo. Aí toda vez a soneca, acorda. Ah, é muito importante falar. Tem bebês que dormem cerca de 40 minutos cada soneca. Tem bebês que dormem 2, 3 horas. Eu não deixo passar de 2 horas para que esse ciclo dê 3 horas e ele mame várias vezes durante o dia, tá? Quando é bem novinho, chega até umas 3 horas de sono, se o Henrique dormir 3 horas de sono. Mas hoje eu vou tentar deixar 2 horas e meia, porque eu sei que é muito importante que eles façam várias mamadas durante o dia, para que a noite de sono seja um pouco melhor, tá bom? Mas então, você já começa. Menos de 40 minutos a soneca já não é muito bom. E aí a gente precisa ajudar esse bebê a prolongar essa soneca dele. E como que a gente pode ajudar esse bebê? Regulando o ambiente dele, como eu expliquei, para a noite. Então, mesmo de dia, se esse bebê faz a soneca muito curtinha, a gente tem que tentar arrumar um cantinho mais escuro, um ruído branco, mais apertadinho, para que simule melhor a noite e ele consiga prolongar essa soneca, que é muito importante para diminuir a adenosina, que vai sendo acumulada durante o dia, e não ter uma produção de cortisol, tá? Para ele não ficar um bebê estressado, que quanto menos dorme, mais nervoso ele fica, mais difícil de acalmar esse bebê lá na frente é depois, tá? Mas supondo que é o contrário, meu bebê dorme super bem, meu bebê dorme 2 horas e meia, 3 horas se eu deixar. Eu tenho que deixar dormindo claro? Não necessariamente, porque o sono no escuro é um sono mais restaurador, é um sono de melhor qualidade. Mas deu o tempo que você acha que é o necessário para o seu filho dormir, a gente abre a janela e deixa a luz do sol entrar. Quer dizer que o menino não pode ter soneca no claro nunca? Também não, tá? Mas eu indico pelo menos uma soneca do dia, ser uma soneca no escuro, uma soneca boa. Mas as outras sonecas pode ser que você precise fazer no carrinho. Eu que já tenho o Henrique, pode ser que eu leve o Henrique no parquinho e o Vitor durma no carrinho, tudo bem. Pode ser que a última soneca, que costuma ser mais difícil, o bebê precise fazer no colo, tudo bem. Faça soneca, tá? Quanto mais esse bebê fizer soneca no berço dele, mais ele acostuma com aquele ambiente, menos ele se assusta ao acordar no ambiente, na hora que ele estiver no sono noturno. Então, com o Henrique, todas as vezes que eu estava em casa, eu dava preferência para ele fazer a soneca no berço, tá? Mas, às vezes, eu deixava dormir no carrinho, para que ele acostumasse com o carrinho, caso eu precisasse sair, ele conseguisse dormir no carrinho também. Isso faz sentido para você, gente, até o momento? Conta pra mim. Faz sentido essas relações todas aí? Vai me falando. Bem, então, acordou, fiz o ritual do bom dia, comecei a rotina do mamar, acordar, falei errado, dormir, mamar e ficar acordado. E aí vai ter a hora de dormir. O que é essa hora de dormir? É quando a gente faz o ritual do sono. O ritual do sono, gente, é uma sequência de ações que tem que acontecer sempre no mesmo horário e na mesma sequência para causar previsibilidade. Já escutei pais falando assim, mas que saco, eu vou ter que fazer todo dia a mesma coisa, que coisa chata, vou ter que ficar preso a isso. Gente, vou esperar passar alguns meses com a criança sem dormir e chamar esse pai para conversar de novo. Aí ele fala assim, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer para essa criança dormir? O cérebro do bebê, ele precisa de previsibilidade. Não só do bebê, a gente também gosta de saber o que vai acontecer. E isso reduz a ansiedade do bebê e faz com que ele fique mais tranquilo. Quando a gente cria um ritual de sequência de ações todo dia antes de dormir, na primeira ação, depois de um tempo, o bebê já percebe assim, estou indo dormir. E ele fica menos ansioso e ele aceita o momento de dormir mais facilmente, ok? Então, qual que era a sequência, o ritual do sono do Henrique quando ele nasceu? Era banho, a gente ia pro quartinho escuro, a gente colocava roupinha nele, eu dava mamar sempre escutando alguma música de oração, e ele dormia no peito, eu já colocava ele, arrotava e colocava ele para dormir. Esse era o ritual dele. Então era basicamente banho,
peito, dormir. Esse ritual foi assim para sempre? Não. Toda vez que a criança passa por um salto de desenvolvimento, a gente costuma ter que adaptar esse ritual. Mas é muito parecido. Qual que é o ritual do Henrique hoje? Ele Peraí que eu esqueci se ele toma banho ou se ele janta primeiro. Ele janta primeiro. Ele janta... Mãe louca. Ele janta, toma banho e vai dormir. Hoje, na hora de dormir, para acalmar do banho, porque o banho hoje já não acalma tanto o Henrique quanto acalmava quando ele era bebezinho, muitas vezes ele se agita no banho, eu leio às vezes um livro, tem a oração e ele dorme. E ele tá no processo de deixar a mamadeira. Então eu sempre pergunto, você quer dedeira hoje? Aí tem vezes que ele fala que quer, tem vezes que ele fala que não quer. Hoje ele falou que não queria. E eu queria dar, porque eu achei que ele não comeu direito. Mas ele falou que não queria. Então eu já tô aqui com minha pulguinha achando que pode ser que ele precise da mamadeira de noite. Porque eu acho que ele não comeu tanto quanto ele come todos os dias. Pode ser coisa de mãe doida também. Bem, então vocês percebem que o ritual, apesar de ter umas adaptações ao longo da vida, ele ainda é parecido, ainda é alimentar, tomar o banho para relaxar, um ambiente escuro e dormir, tá? E assim a gente sempre continua. E esse ritual de sono deve ser feito sempre no mesmo horário, tá? Qual que é a dica? O bebê novinho, ele deve dormir o sono noturno cerca de 12 horas. Não é todos os bebês que dormem 12 horas, mas a gente não sabe quantas horas o nosso bebê precisa. Então a gente tem que tentar oferecer essas 12 horas. Caso o nosso bebê não durma, a gente vai ao longo do tempo descobrindo qual que é a necessidade desse bebê. Então, por exemplo, um recém-nascido a gente pode colocar para dormir 6h30, 7 horas tranquilamente e tentar fazer que o despertar dele seja 7 horas do outro dia, para que seja essas 12 horas de sono. Se o bebê, por exemplo, começar a acordar sempre às 6 e não aceitar dormir de forma alguma, você pode fazer o teste. Será que se eu colocar para dormir 7h30, 8, ele vai chegar até 7 da manhã? Não fez diferença nenhuma, ele continua acordando às 6. Então não é questão de necessidade de hora de sono, ele está despertando por causa do cortisol mesmo. Então reduz de novo, porque o que a gente tem que tentar fazer sempre é oferecer o máximo de horas de sono possível. Conseguiu entender isso? Porque isso confunde muitos pais. Os pais acham assim, a criança está acordando cedo porque está indo dormir cedo. E isso é um mito, tá? Isso a gente pode testar. Isso aqui eu já fiz várias vezes com o Henrique. Vou pôr pra dormir mais tarde hoje. E ele acorda 5h30 do mesmo jeito. Então se ele acorda 5h30, dormindo 7h30, 8h30, 9h30 ou 10h30, que horas vocês colocariam ele pra dormir? 7h30, o horário mais cedo. Porque se ele vai acordar 5h30 de qualquer jeito, que ele durma mais cedo para que ele tenha muitas horas de sono, tá? Deixa eu ver o que mais. Falei que era muito conteúdo, essa live era mais pesada. Deixa eu ver aqui o que mais a gente fala. Ah, tá. Peraí que eu vou voltar lá na minha outra... isso é muito importante. O pessoal pergunta assim, o que é mais importante? É o bebê dormir no horário ou o bebê dormir sozinho? O mais importante é o bebê dormir, gente. Isso é o mais importante. Mas dormir no horário é o mais importante, tá? Para que ele tenha, para que o organismo dele se acostume com aquele horário e ele comece a ter a produção hormonal sempre no mesmo horário. A gente com o tempo começa a induzir isso no organismo da criança, tá bom? E para finalizar, tá? A gente tá acabando. Falar um pouquinho dos mitos do sono, tá? Então, dormir mais tarde faz a criança acordar mais tarde, isso é um mito, tá? Depois, mais pra frente, quando a criança já tiver com a maturidade fisiológica dela diferente, pode ser que isso aconteça quando a criança foi numa festa, brincou muito, teve exaustão e aí vai dormir até mais tarde. Vai chegar essa fase. Mas no bebê, não. No bebê, isso é mito. Ele tem a quantidade de horas necessária para ele dormir. Ele precisa de 10 horas para dormir. E ele vai fazer isso. Então, se você colocou ele para dormir 7 horas da manhã, ele tem que acordar às 5, né? Se são 10 horas. Mas se você começa a colocar 8, 9, 10, querendo que isso vá para frente, às vezes você tá só... como é que fala? Esqueci a palavra.
Mas é tipo tirando as horas de sono da criança. Eu esqueci a palavra que eu queria usar. Você tá deixando de oferecer essas horas de sono porque ela vai continuar acordando cedo. E por que bebês acordam muito cedo? Porque eles são muito sensíveis à produção hormonal. Eles ainda não têm um relógio biológico tão ajustado igual o nosso, que é aquela questão assim, meu despertador sempre toca 7 horas para eu trabalhar. Fim de semana, quando eu não tenho que trabalhar, eu acordo 7 horas sem despertador. Não acontece isso? Criança não tem isso definido ainda. O que ajuda ela a despertar? A produção hormonal de cortisol. Que horas que isso começa? 5 da manhã. Como que a gente consegue reduzir isso? Enganando. Como que a gente engana? Sem deixar a luz do sol entrar, diminuindo os barulhos externos. Então, mamães que estão esperando o bebê, muito importante, blackout no quarto, para ficar bem escurinho, para que o bebê não perceba a luz muito cedo. Ruído branco, não é todo bebê que precisa, mas pode ser algo que acorde, vamos supor, passarinho cantando, movimento da rua, então às vezes um ruído branco pode ajudar a não perceber esses ruídos de fora e enganar esse bebê também um pouquinho mais. E aquela questão até os 3 meses de estar enroladinho é para qualquer hora. Mas a luz é muito importante. Outro relato, eu não acreditava nessa questão da luz. E o Henrique sempre acordava muito cedo, muito cedo, muito cedo. Era 5 horas, gente. E quando a gente viajou, a gente foi pra fazenda do meu tio, e lá aquelas casas eram de madeira, sabe? Que não entrava luz nenhuma. O Henrique acordou 7 horas da manhã. Eu falei assim, é porque teve um gasto energético maior, só por isso. Mas chegou em casa, eu falei, vou pôr um papelão na janela e vou ver o que acontece. O que aconteceu? Ele começou a acordar às 6, 6h30. Mas o relógio normalmente dele é 5h40, 5h45. Na casa nova a gente tá conseguindo prolongar isso um pouquinho mais. Outro mito, criança agitada significa ausência de sono? Já vimos no começo da live? Não. Criança muito agitada muitas vezes é que já passou da hora do sono. E dar mais comida à noite faz dormir melhor? Também não, né? Dar comida durante todo o dia, mamadas eficiente, é o que faz a criança dormir melhor à noite. Bem, pessoal, e vai ter muitas pessoas que vão chegar pra vocês, vão falar assim que essa organização é inútil, que bebê chora mesmo, que mãe tem que acordar mesmo, que menino não vai dormir mesmo, que se você escolheu ser mãe, você escolheu ser pai, você escolheu não dormir. Vai ter um monte de gente que vai falar isso com você. Mas são as mesmas pessoas que depois vão falar que você teve muita sorte, que seu filho é uma bênção, ele é um anjo. Tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Tem muito, mas muito mais informação que eu posso passar pra vocês na consultoria, quem tiver interesse. E tendo qualquer tipo de dificuldade, pode me procurar. Pode mandar pergunta no Instagram que eu tô muito aberta a responder, ok? E vamos ter outras lives. A gente vai ter a live com a psicóloga para falar dessa questão emocional da família toda com a chegada de um bebê. Estou tentando confirmar uma live com a obstetra para falar sobre o parto. E também com o pediatra para falar dos primeiros cuidados do recém-nascido. Apesar de que não é algo que me preocupa muito, mas preocupa muito as outras mães. Tá bom? E vamos falar de novo do sorteio. Quem não participou ontem, quiser participar hoje do sorteio do povinho, que o sorteio vai ser amanhã, mas quem já mandou ontem já está participando. Quem não mandou, pode mandar hoje. É só printar a tela aqui quando eu der o sorriso.